Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Ama o carro. Cansado. Edu, alegria. Ama o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite! Na nossa segunda reportagem sobre óleos lubrificantes, vamos desvendar tudo para você. Mitos e verdades. Sabe esse rangido da porta? Não é fantasma nem nada sobrenatural, galera. O motivo desse barulho é a simples falta de lubrificação. Imagina só o que essa falta de óleozinho pode fazer com o motor do carro. Saiba que não é só barulho. O carro pode simplesmente perder completamente o motor se o dono deixar de fazer a manutenção necessária. E grande parte deste cuidado passa pelo óleo lubrificante. E para essa tarefa que parece ser complicada, que tal uma solução simples? Verificar o manual do proprietário ajudaria? A resposta mais certa é essa, pelo manual do carro. Lá no manual é que a gente vai ter a instrução correta e mais precisa do procedimento, do melhor procedimento a se adotar no veículo. O coordenador de combustíveis da Raizen explica como um veículo pode consumir óleo e por que é tão importante fazer as manutenções. Tem motor que consome mais lubrificante, tem motor que consome menos lubrificante, e isso é projeto do motor. Se não vem explícito ali no manual quanto que esse veículo, quanto que esse motor consome, a gente pode procurar essa informação com um mecânico de confiança nossa, com uma concessionária ou até com a própria montadora. As indicações mais comuns que a gente vê, a média dos manuais, é que sim, existe reposição de lubrificante entre uma troca e outra. A verificação do nível de óleo deve ser feita a cada 1.000 quilômetros, porque todos os motores já prevêem, desde a fase inicial de projeto, um consumo natural do lubrificante que passa dentro do motor. Uns consomem mais, outros consomem menos. E lá no manual do proprietário tem especificação de quanto que aquele carro pode consumir a cada 1.000 quilômetros. Em média, até meio litro a cada 1.000 quilômetros é aceitável pelas montadoras. Lá no motor tem os pistões, né? Em volta dos pistões tem os anéis. Esses anéis precisam de lubrificação para não travar nos cilindros, né? E essa lubrificação vem de baixo, a bomba fica jogando um óleo com pressão. Uma parte deste óleo que lubrifica os próprios anéis acaba ultrapassando e atingindo a cabeça de pistão, onde ocorre a combustão. E esse óleo ele é queimado. Então essa parte é uma parte calculada por esse motivo para lubrificar os anéis. Agora, quando o carro tem os anéis com desgaste excessivo, a quantidade de óleo que passa é maior, esse carro passa a queimar mais do que o normal e até sair fumaça que é visível no escapamento. Mas antes de completar ou trocar o óleo, é importante sempre verificar qual é o tipo de uso do carro. Muitas vezes, o estilo de condução é quem determina se a substituição do lubrificante deve ser adiantada. Nas embalagens de qualquer fabricante de óleo, não tem especificação de tempo de troca, justamente porque o fabricante não sabe de que forma que esse óleo vai ser utilizado, como que vai ser a operação do veículo. Mas é difícil encontrar alguém que leia o manual do proprietário, né? Sabia que nas páginas onde estão as informações sobre troca de óleo consta essa diferenciação entre uso severo e uso normal? Afinal, o que é um uso severo? Vamos aos exemplos. Veículos que rodam em percursos curtos, menores do que 6 km, veículos que trafegam em trânsito intenso diariamente, veículos que trafegam em estradas de poeira, terra, veículos que puxam reboque ou trailer.
todas estas são condições severas de uso e aí, nesta situação, deve trocar o óleo a cada 6 meses ou 5.000 quilômetros. Quando não for verificada essas situações, ou seja, uma situação de uso na estrada, por exemplo, ou quem anda na cidade mesmo, mas em trânsito livre, por um percurso longo, aí sim, ele pode trocar a cada 10.000 quilômetros ou 1 ano. O especialista garante que não é só a quilometragem que importa na hora de substituir o lubrificante. A explicação consiste justamente nesse tal do uso severo. E muita gente pode estar utilizando o carro em condições extremas, sem saber. Quando a pessoa usa o carro de forma severa, que ela deve trocar o óleo então pelo tempo, a explicação é a seguinte: existem alguns motivos que justificam isso. Por exemplo, aqueles percursos curtos que não ultrapassam 6 quilômetros, acontece o seguinte: a pessoa sai de casa, é aquele carro, segundo carro da casa, ela sai de casa, vai levar as crianças na escola e volta. Nesse percurso, o motor aqueceu e quando aqueceu, ela desligou. Estando parado na garagem, aquele ar quente que estava dentro do motor, ele fica na parte de cima, que é normal, esfria e condensa. Vira água e pinga no óleo. Sabe na panela lá de arroz, quando está fazendo arroz? Na panela não fica uma aguinha lá? Dentro do motor é a mesma coisa. E essa água pingando lá no óleo, ela vai oxidar o óleo. E isso todos os dias. E desta forma, essa água no óleo vai oxidar e vai virar borra. Mas e o carro que roda bastante? Não vai ter a condensação à noite, quando a pessoa chega em casa? Vai ter. Sim, tá certo. A diferença é que no outro dia, quando esse carro for andar, como o percurso é longo, depois de 80 graus, o motor começa a evaporar aquela água que está no óleo, passa por dentro do motor e sai no escapamento. E a água some do óleo, ela não fica agindo lá no óleo. E o carro que roda pouco, não dá tempo de evaporar. Quando chega no momento de começar a evaporação, desliga o carro e fica lá estragando o óleo. Por esse motivo que deve trocar pelo tempo, ao invés de ser pela quilometragem em condições severas. Sabendo disso, fica mais fácil decidir se completará ou trocará completamente o óleo do carro. Contudo, antes é preciso verificar o nível do óleo. E como é que se faz? Para verificar o nível do óleo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, deve ser com motor quente. Estaciona o carro na garagem, sempre num piso que esteja plano, espera lá de 3 até 5 minutos no máximo, não precisa mais do que isso, e aí verifica o nível do óleo. E de que forma? Atenção, tira a vareta, limpa a vareta, aquela primeira medição não vale, coloca a vareta de novo, e só espera alguns segundos, puxa, e aí sim, verifica. Agora uma dica, precisa estar marcando lá o nível do óleo dos dois lados da vareta, porque às vezes quando coloca a vareta lá, o tubo que guia essa vareta suja e dá uma falsa leitura, mas ele só vai sujar de um lado, do outro ele não suja. Portanto, o lugar onde estiver marcado dos dois lados da vareta é o nível certo. Agora sim! Mas completo ou troco o óleo? Quando fizer a medição do nível de óleo através da vareta e perceber que está no mínimo, é quando deve completar. Claro, se estiver perto do tempo de trocar, eu já recomendo a troca do óleo. Mas se estiver, de repente, faltando 2.000 quilômetros ou faltando 3 meses, dá para esperar um pouquinho, né? E aí pode completar. Agora, quanto completar? Entre o máximo e o mínimo da vareta, cabe 1 litro para todos os carros, independentemente da marca. E aí serve como referência. Tá lá no mínimo, você já sabe que vai caber 1 litro até chegar no máximo. E aí você põe 1 litro, tá ok. Mas só precisa completar mesmo quando estiver no mínimo. Estando acima do mínimo, ainda é aceitável, não tem problema. Tem que tomar muito cuidado com isso. Com a aplicação, com o tempo de troca, isso é um assunto sério. O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube. Anota aí, youtube.com/webmotors. E também tem o nosso portal de notícias, o wm1.com.br.